Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Aline Rizzi, professora de língua portuguesa, e nós vamos trabalhar agora com o curso de capacitação em língua portuguesa para te auxiliar no seu trabalho, na sua parte profissional. Nós sabemos aí que o processo de comunicação, ele é decisivo, primeiro, para você entrar no mercado de trabalho. Eu vou mostrar para vocês aqui que muitas pesquisas têm indicado que quando vão analisar currículo, eles têm analisado muito mais a capacidade em língua portuguesa do que a experiência. Já vou mostrar para vocês aqui algumas pesquisas que foram realizadas. Então, primeiro, você precisa se comunicar bem e com correção gramatical para você entrar no mercado de trabalho e também para ficar no mercado de trabalho. Observe que muitos problemas que ocorrem em organizações é exatamente o problema na comunicação. Você fala e às vezes não se expressa com clareza e aí você está atrapalhando o funcionamento de determinada empresa. Então, a nossa intenção aqui é capacitá-lo do ponto de vista da linguagem, falar com clareza, falar com concisão, com objetividade e também com a correção gramatical, tá bom? Então, eu vou trabalhar com vocês pensando em todos esses parâmetros. Como é que eu escrevo, como é que eu me comunico, de novo, texto escrito, texto falado, tudo bem? Pensando a linguagem de maneira ampla e também a parte mais legal de todas, que é a parte da gramática. Depois eu vou destacar alguns pontos, que eu sei que não é o seu caso, mas normalmente a humanidade tem dificuldade em escrever. Eu vou colocar em anexo, concorda, qual é a forma? Então a gente vai ver aí alguns detalhes do português, tá bom? Então me acompanha aqui rapidinho, só para eu mostrar para vocês algumas pesquisas que foram realizadas. Então aí coloquei apenas a minha apresentação. Eu sou professora de gramática, interpretação de texto, produção de texto, redação oficial, ministro aula em preparatório para concurso público aí há pelo menos 15 anos. Também dou curso de capacitação em órgãos públicos e português aplicado à prática jurídica. Só a matéria mais legal de todas, né? Aí olha só, pessoal. Primeiro, a importância da linguagem clara e correta no mercado de trabalho. Olha só que bacana essa pesquisa, eu sei que isso alegra o nosso coraçãozinho. Ó, erros de português pesam mais que falta de experiência na eliminação do candidato a emprego, diz pesquisa. Então, segundo dados levantados pela Cato, 34% são eliminados por erros de gramática. Gente, isso aqui é erro de gramática já no currículo. Imagina, você entrega o seu currículo e já escreve errado. Isso aí já está sendo critério para poder tirar a sua oportunidade, tá? Então, tome cuidado no momento de elaboração do seu currículo. Então, vamos lá. Olha só, 34% por erro em gramática e 25% por falta de experiência. 10% por falta de objetivos profissionais. E aí a gente tem uma fonte do G1. Aí veja que é uma pesquisa que foi realizada em 2019. Aqui também do LinkedIn, falando a mesma coisa, a falta de domínio da nossa língua portuguesa é fatal para o seu sucesso profissional. E isso não é opinião do LinkedIn. Aí vem depois aqui, confirmando a pesquisa da Cato, tá vendo? Feita em 2019, 34% são eliminados por causa de gramática. Agora, olha só, por que eu coloquei essa reportagem aqui do LinkedIn? São recebidos entre 30 e 50 currículos para cada vaga existente. Fiquemos com a média, 40 currículos, e desses, 34% são eliminados pela gramática, ok. Ou seja, você vai disputar com 26 pessoas e não mais com 40, porque as outras 14 já foram eliminadas porque não sabem escrever, além do português rudimentar. Eu sei que não é o seu caso, mas é melhor a gente tomar cuidado, não é isso? Aí eu coloquei só em formato de gráfico para a gente perceber realmente a importância do português, beleza? Então, joia. Agora, olha só, pessoal. Aqui, para orientá-los com relação a essa capacitação profissional, com relação a como me comunicar, com relação a como escrever, eu peguei como base, eu peguei como norte aí o Manual de Redação da Presidência da República.
Ô, professora, mas aqui a gente não está trabalhando com o serviço público, a gente está pensando em área profissional de qualquer setor. É verdade. Mas se a gente tem algo que normatiza a administração pública, que é gigante, a gente está pensando em Brasil, então é claro que isso também vai ser muito válido para você. E aí, antes de pegar algumas recomendações do próprio Manual de Redação da Presidência da República com relação à comunicação, eu vou voltar um pouquinho e vou pegar o artigo 37 da Constituição, que fala sobre os princípios da administração pública. Então, imagine, se você for servidor público, você, ao trabalhar, você vai ter de colocar em prática os princípios da administração pública, o famoso LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, você trabalhando em qualquer instituição, independente da sua área profissional, sendo ou não do serviço público, vocês concordam comigo que você, tudo que for fazer, tem de ser amparado na legalidade. Tudo que você for fazer tem de ser amparado naquilo que é moral. Então, eu tenho a legalidade, eu tenho a moralidade, princípios básicos da ética, não é isso? Agora, a gente também tem a questão da impessoalidade. Veja que você, por exemplo, ao mandar um e-mail, você não está mandando um e-mail em nome da Aline, da Maria, do Pedro ou do João. Você manda um e-mail em nome da instituição em que você trabalha. Por isso, quando você for se comunicar, de novo, falando ou escrevendo, você vai ter de se comunicar de maneira impessoal. Então, não é a Aline que se comunica. Se eu trabalho em determinada instituição, então eu falo em nome da instituição em que eu estou. Tudo bem? Então, aí a impessoalidade é fundamental. Então, olha só, estou lá no artigo 37 da Constituição. Legalidade, tudo bem? Moralidade, impessoalidade. A publicidade eu não vou nem comentar, porque isso aí realmente é de ato público, não é? A gente está falando aí da administração pública, no caso da publicidade. Aqui a gente está trabalhando com capacitação profissional de maneira ampla, não pensando apenas em serviço público. Então, não vou nem comentar a questão da publicidade. Mas tem uma última palavrinha que está na Constituição, que se serve como princípio para nortear o funcionamento da administração pública, então também tem de servir como princípio para nortear o seu trabalho, que é a eficiência. Você, quando escreve, quando se comunica, esse processo tem de ser eficiente, tudo bem? Então, imagina, eu escrevi para você determinado texto, você leu e falou: ixi, eu não entendi nada. Fulano de tal, vem cá, me ajuda a ler. Leu de novo, não entendi não. Fulano de tal, vem cá, me ajuda a ler. Gente, você está movimentando pessoas para entender um texto que tinha de falar por si só. Então, vocês concordam comigo que quando você escreve algum e-mail, quando você escreve algum relatório, quando você escreve algum parecer, qualquer documento de comunicação do lugar em que você trabalha, se você não escrever com a clareza necessária, e aí eu vou primeiro destacar a questão da clareza. Se você não escrever com a clareza necessária, você está atrapalhando a eficiência da instituição em que você trabalha. Agora, eu escrevi, todo mundo entendeu o que eu escrevi, ok. Mas você escreveu em 5 páginas o que daria para escrever em 2. Se você consegue colocar em 5 páginas, na verdade, se você consegue colocar em 2 páginas o que colocou em 5, então tudo bem. Você pode até ter se comunicado de maneira clara, todo mundo entendeu, só que não foi o quê? Conciso. Isso também atrapalha a eficiência do seu trabalho. Então, a nossa intenção aqui, com esse curso, é exatamente orientá-los para que você vai produzir alguma coisa, ok. Então, como é que o texto a ser produzido, no momento em que você fala, você vai estar realmente colocando em prática a impessoalidade? Como é que você vai estar colocando a eficiência em prática por meio desse texto? Então, a nossa intenção é exatamente dar esse direcionamento, digo de novo, primeiro de maneira mais ampla, pensando na questão da linguagem de maneira geral e também depois para a parte gramatical, beleza? Vamos parar aí só um minutinho.